Levítico capítulo 15. A impureza inerente à natureza humana. Este capítulo trata de um certo número de coisas de impureza cerimonial menos graves que a lepra. Esta apresenta-se como a expressão da firme energia do mal na natureza humana, enquanto que o capítulo 15 relata um número de coisas que são apenas fraquezas inevitáveis, mas que, como provinham, até certo ponto, da natureza, contaminavam e precisavam do remédio da graça divina. A presença de Deus na Assembleia reporta um alto grau de santidade e pureza moral. Os movimentos da natureza tinham de ser neutralizados. Até mesmo coisas que ao homem podiam parecer fraquezas inevitáveis tinham uma influência contagiosa e precisavam de ser purificadas, porque o Senhor estava no arraial. Nada nocivo, nada inconveniente ou desagradável podia ser permitido dentro dos precintos puros e sagrados da presença do Deus de Israel. As nações incircuncisas em redor nada tinham compreendido de tão santas ordenações, mas o Senhor queria que Israel fosse santo, porque Ele era o Deus de Israel. Se eles eram privilegiados e distinguidos ao ponto de gozarem da presença de um Deus santo, era necessário que fossem um povo santo. Nada pode causar tanta admiração à alma como o cuidado zeloso do Senhor quanto aos hábitos e práticas do seu povo. Na tenda ou fora dela, adormecidos ou acordados, ele guardava-os. Tratava do seu alimento, cuidava do seu vestuário e ocupava-se dos menores interesses. Se aparecia alguma mancha insignificante numa pessoa, era necessário examiná-la instantânea e cuidadosamente. Numa palavra, e nada que pudesse, de qualquer modo, afetar o bem-estar ou a pureza daqueles com quem o Senhor se havia ligado e em meio dos quais habitava fora olvidado. Ele interessava-se pelos assuntos mais vulgares, tratava cuidadosamente de tudo que lhes dizia respeito na vida pública, social ou particular. Para uma pessoa incircuncidada, isto seria um fardo insuportável. Ter um Deus de infinita santidade no seu caminho, durante o dia, e junto do seu leito, de noite, seria para uma tal pessoa um constrangimento intolerável, mas para aquele que amava verdadeiramente a santidade, e que amava Deus, e nada podia ser mais agradável. Uma tal pessoa regozija-se com a doce certeza de que Deus está sempre perto, e deleita-se na santidade que é, ao mesmo tempo, requerida e garantida pela presença de Deus. Acontece assim com o amigo ama a presença divina e a santidade que essa presença requer ou condescende com qualquer coisa que seja incompatível com a santidade da presença de Deus? Os seus pensamentos habituais, sentimentos e ações estão de harmonia com a pureza e elevação do santuário? Lendo este capítulo 15 de Levítico, recordemos que foi escrito para nosso ensino. Devemos lê-lo no Espírito, porque tem uma aplicação espiritual para nós. Lê-lo de qualquer outra maneira é torcer o sentido para a própria destruição ou, para usar frase cerimonial, cozer um cabrito no leite de sua mãe. Toda escritura lhe é proveitosa, segundo Timóteo 3 verso 16. Talvez o amigo pergunte, que posso eu aprender com esta parte da escritura e que aplicação tem ela para mim? Em primeiro lugar, deixai-me perguntar, não admite que foi escrita para seu ensinou quanto a isto, suponho que não discordará, visto que o apóstolo inspirado declara expressamente que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, Romanos 15 verso 4. Muitos parece que esquecem esta importante declaração, pelo menos no que se refere ao livro de Levítico. Não podem compreender que seja possível aprender alguma coisa com os ritos e cerimônias de séculos passados e especialmente de ritos e cerimônias como aqueles de que fala o capítulo 15 de Levítico. Porém, quando nos lembramos que foi o Espírito Santo quem mandou escrever este capítulo, que cada parágrafo, cada versículo e cada linha é divinamente inspirado e útil, não se deve hesitar em buscar qual é o seu sentido. Sem dúvida, aquele que é filho de Deus deve ler o que seu pai escreveu. É certo que necessita de poder espiritual para saber como e sabedoria para saber quando deve ler um capítulo como este, mas o mesmo pode dizer-se também de qualquer capítulo. Uma coisa é certa, se fossemos suficientemente espirituais e mais celestiais, separados da natureza e vivêssemos acima das coisas da terra, não deduziríamos nada mais senão princípios e ideias puramente espirituais deste capítulo e outros semelhantes. Se um anjo do céu tivesse de ler estas porções das Sagradas Escrituras, como as consideraria ele?
Somente a luz espiritual e celeste, e contendo a mais pura e elevada moralidade. E por que não havemos nós de fazer o mesmo? Creio que não fazemos ideia do desprezo que mostramos pelo sagrado volume, consentindo que uma parte dele seja tão grosseiramente negligenciada como tem sido o livro de Levítico. Se este livro não devia ser lido, não devia, evidentemente, ter sido escrito. Se não é um livro útil, não devia ter certamente um lugar próprio no cânone de inspiração divina, mas, visto que aprouve ao único Deus sábio ditar este livro, os seus filhos deveriam certamente sentir prazer em lê-lo. Sem dúvida é necessária sabedoria espiritual, um santo discernimento e apurado sentido moral que só a comunhão com Deus pode dar a fim de se poder julgar quando deve ler-se um tal capítulo. Nós teríamos fatalmente de pôr em dúvida o bom critério e gosto apurado do homem que se levantasse para ler o capítulo 15 de Levítico numa reunião ordinária da congregação. Mas, por quê? É porque este capítulo não é divinamente inspirado, e, como tal, útil. De modo nenhum, mas porque em geral as pessoas não são suficientemente espirituais para compreender as suas puras e santas lições. Que devemos, então, aprender neste capítulo? Em primeiro lugar, ele ensina-nos a vigiar, com santo zelo, sobre tudo que provém da natureza humana. Todo o impulso e tudo que emana da natureza mancha. A natureza humana caída é uma fonte impura, e as suas correntes são impuras. Dela nada pode brotar que seja puro, santo ou bom. É uma lição frequentemente repetida no livro de Levítico e particularmente ensinada neste capítulo. A água e o sangue. Porém, bendita seja a graça que proveu um tão eficaz remédio para a contaminação da carne. Esta provisão é apresentada sob duas formas distintas em todo o livro de Deus e particularmente na parte que estamos examinando, a saber, água e sangue. Estão ambas baseadas sobre a morte de Cristo. O sangue que expia e a água que limpa saíram do lado ferido de Cristo crucificado. Compare-se João 19 verso 34 com 1 João 5 verso 6. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1 verso 7. E a palavra de Deus limpa os nossos hábitos e a nossa conduta. Salmos 119 verso 9, Efésios 5 verso 26. Assim, somos mantidos em estado próprio à comunhão e ao culto, embora passando por uma cena onde tudo está poluído e trazendo conosco uma natureza cujos impulsos deixam uma mancha. Já foi notado que este capítulo trata de uma classe de impurezas menos graves do que a lepra. Isto explica o fato de a expiação não ser aqui prefigurada por um bezerro ou um cordeiro, mas, sim, pela menor ordem dos sacrifícios, a saber, 2 rolas. Mas, por outro lado, a virtude purificadora da palavra é recordada constantemente nos atos cerimoniais de lavar, banhar e enxugar. Como purificará o jovem o seu caminho observando-o conforme a tua palavra? Salmos 119 verso 9. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Efésios 5 versos 25 e 26. A água ocupava um lugar muito importante no sistema levítico de purificação, e, como uma figura da palavra, nada pode ser mais interessante ou instrutivo. Desta forma, podemos resumir os pontos mais importantes deste capítulo 15 de Levítico. Aprendemos de uma maneira admirável a intensidade da santidade da presença divina. Nenhuma mancha, nenhuma nódoa pode tolerar-se um só instante nessa região santa. Assim, separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Versículo 31. Aprendemos outra vez que a natureza humana é uma fonte permanente de impureza. Está irremediavelmente corrompida, e não só está corrompida como é contagiosa. Acordada ou a dormir, ereta ou deitada, a nossa natureza está corrompida e contamina. O seu próprio contato transmite corrupção. É uma lição profundamente humilhante para a orgulhosa humanidade, mas assim é. O livro de Levítico põe um espelho fiel diante da nossa natureza. Não deixa a carne nada em que possa gloriar-se.
Os homens podem orgulhar-se da sua civilização, do seu sentido moral e da sua dignidade. Que estudem o terceiro livro de Moisés, e nele verão o que tudo isto vale realmente aos olhos de Deus. Finalmente, temos outra vez o ensino do valor expiatório do sangue de Cristo e a virtude purificadora e santificadora da preciosa Palavra de Deus. Quando pensamos na pureza irrepreensível do santuário e refletimos sobre a impureza irremediável da nossa natureza, temos que perguntar: como poderemos entrar e permanecer ali? A resposta encontra-se no sangue e água que saíram do lado de Cristo crucificado, Cristo que entregou a sua vida à morte por nós, para que pudéssemos viver por Ele. 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e, bendito seja Deus, estes 3 concordam num. O Espírito não nos dá uma mensagem diferente daquela que encontramos na Palavra, e a Palavra e o Espírito em conjunto declaram-nos a preciosidade e eficácia do sangue. Não podemos dizer, portanto, que o capítulo 15 de Levítico foi escrito para nosso ensino? Não ocupa um lugar definido no cânone divino? Certamente. Haveria uma lacuna se fosse omitido. Ensina-nos o que não podíamos aprender da mesma maneira em nenhuma outra passagem da Escritura. É certo que todas as Escrituras nos ensinam a santidade de Deus, o aviltamento da natureza, a eficácia do sangue e o valor da palavra, porém o capítulo que acabamos de estudar apresenta-nos essas grandes verdades e grava-as sobre o nosso coração de um modo especial. Que cada parte do volume de nosso Pai seja mais preciosa para os nossos corações. Que cada um dos seus testemunhos seja mais doce do que o mel e que cada um dos seus justos juízos ocupe o seu devido lugar em nossas almas.